Você já agradeceu o Senhor hoje? Já agradeceu a Ele? Você já acordou no automático? Já acordou e chegou até aqui no automático? Não deu graças ao Senhor pela sua vida, pelo ar que você respira, você tem um lugar para se congregar? Amém, meu amado? Aleluia. Nós não podemos esquecer desses detalhes de gratidão ao Senhor, é muito importante. Amém? Quantos sabem sobre o que nós vamos falar essa noite? Batismo no Espírito Santo. Aí, pensa assim, poxa, de novo? Se você pensou assim, pô, de novo, eu ouvi o Calchane falando isso uma vez, eu nunca mais esqueci. Eu quero que hoje você ouça como se você estivesse aprendendo para ensinar para alguém que não sabe. Amém? Assim, poxa, de novo, eu já oro em outras línguas, eu fui batizado no Espírito Santo. Então você hoje, a sua missão é ouvir como quem vai aprender para ensinar. Amém? Glória a Deus. Então, meu amado, eu fico muito feliz por poder estar ministrando a palavra do Senhor aqui nesse lugar. E assim a gente tem visto que o que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, as maravilhas que o Senhor tem feito, nós temos visto a igreja crescendo, avançando, uma igreja não inchada, mas uma igreja crescendo saudável. Isso é muito importante, meu amado, fico muito feliz com isso. E ministrarmos sobre o batismo no Espírito Santo faz parte do crescimento da igreja. Amém? Faz parte do crescimento da igreja, porque nós vamos entender, nós vamos falar, vamos entender que isso faz parte da nossa caminhada cristã, o batismo no Espírito Santo. Nós vamos entender, nós vamos falar que o batismo no Espírito Santo não é só você orar em outras línguas. Vou ficar... Porque, às vezes, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, não preciso disso não. Pessoas que dizem que não precisa, ou achando que o batismo no Espírito Santo foi só para os apóstolos, para a igreja primitiva, que já passou, Jesus não está mais batizando. Então, uma série de coisas que nós temos ouvido e até mesmo pessoas ensinando e pessoas não recebendo o batismo no Espírito Santo, muitas das vezes por ensinamentos errados. Pessoas ensinando coisas erradas, colocando religiosidade no meio, e uma série de outras coisas que acaba fazendo com que pessoas eu já conheci pessoas que fiquem 20 anos, 15 anos, buscando ser batizado no Espírito Santo e não recebe. Que muitas das vezes, pela simples exposição da palavra, a gente nem ora. A pessoa é batizada sozinha. Porque quantos sabem que o Espírito Santo confirma a palavra que é ministrada? Com sinais, prodígios e maravilhas. E a gente não precisa inventar nada. Meu irmão, a gente não está aqui para inventar nada. A gente crê no que está escrito e ponto final. Amém? Nós cremos no que está escrito e ponto final. Nós vamos entender, nós vamos falar um pouco sobre a promessa que Deus fez, que Ele enviaria o Espírito Santo para que pudesse habitar em nós. Nós vamos falar sobre o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo vindo sobre nós, nos capacitando. Nós vamos ver que como isso é importante, que os próprios discípulos eles só foram enviados para a missão de proclamar a palavra após receberem o batismo no Espírito Santo. Nós vamos ver através da palavra o resultado prático de que isso proporciona na nossa vida, batismo no Espírito Santo. Não é só enrolar a língua, não é só enrolar a língua. Nós vamos ver de que forma isso se manifesta. Eu já tenho o Espírito Santo, o que você precisa saber e fazer para ser batizado no Espírito Santo. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, amém? Você está feliz com isso? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Isaías 44? Nós estamos na nossa escola bíblica matinal, amém? Hoje é quinta-feira, nós não temos escola bíblica, então nosso culto de ensino é hoje. Fala assim, eu amo a minha Bíblia. Vamos estar onde aí. Aleluia. Diz assim, Isaías 44, 3. Todos acharam? Diz assim,
44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Fala assim, ó, já chegou. Já chegou, meu amado. Vamos abrir lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Diz assim, ó. Isso aqui é João Batista dando testemunho de Cristo. Amém? Diz assim, ó. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fala assim, ó, batizará. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é um assunto que nós tratamos em separado no nosso discipulado para novos membros. Quem que já fez o discipulado para novos membros? Não? Você que quer fazer parte da nossa igreja, quer ser membro, você precisa passar pelo discipulado de novos membros. Amém? Você são 7, né, pastor? São sete módulos que você vai aprender, você vai aprender e conhecer o que nós pregamos, a forma que nós agimos, você vai entender tudo isso, para que você possa ser membro aqui da nossa igreja, amém? Então, um dos assuntos do discipulado para novos membros é batismo. Nós falamos sobre batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo em Cristo, que é quando você aceita Jesus, você é batizado. Mas o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo são dois tópicos separados. Então, esse assunto que nós estamos falando aqui hoje, ele serve como presença no discipulado especial. Você que vai fazer o discipulado especial e você que ainda não fez, esse assunto é só procurar a Andréia e a Raíssa. Só procurar a Raíssa. Tá passando a cava, né? Tá passando a cava. Só procurar a Raíssa. Eu passei, né? Passei por você, eu vou falar. Só procurar a Raíssa para você botar a sua presença como nessa matéria. Amém? Então, meu amado, esse palavra batismo, batismo nas águas, você é batizado no Espírito Santo, é uma palavra que a pessoa às vezes, pô, mas batizado, mas eu já recebi o Espírito Santo. Nós entendemos, nós vamos ver através da palavra, que você quando aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, seu Espírito é recriado. Você foi salvo, amém? Você foi salvo, você vai para o céu. Quando Jesus fala, eu gosto daquela palavra de Jesus e Nicodemos, quando você, vamos abrir lá? Deixa eu só achar aqui rapidinho. Oi? João 3. João 3. Diz assim, ó, João 3:3, Jesus dizendo para Nicodemos, e isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ver o reino. Você nasceu de novo, a Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem no Espírito, você passa a discernir as coisas espirituais, seus olhos espirituais são abertos, e você começa a entender essas coisas, você começa a entender sobre dízimos e ofertas, você começa a entender sobre as coisas espirituais que a Bíblia está falando. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Quando nós fazemos isso, nós passamos a ver o reino, nós fazemos parte daquilo. E um outro ponto que ele fala para Nicodemos, que ele fala assim, ó, no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse entrar, meu amado, que nós vamos ver que a Bíblia fala, a promessa sobre ser testemunhas.
Esse entrar no reino é você fazer parte daquilo. É você poder testemunhar que Jesus Cristo está vivo. Você já parou para imaginar qual é a maior diferença da nossa religião para as outras? O hinduísmo, essas religiões, as outras religiões. A nossa religião, a principal diferença é que o nosso Deus está vivo. Amém. Você tem lá o túmulo lá de Maomé, o túmulo de não sei quem, de Siddhartha Gautama, está lá. Agora, onde é que está o túmulo de Jesus? Ele está vivo. Ele está hoje sentado à destra do Pai. E ele enviou o Espírito Santo para que habitasse dentro de nós aqui, para nos ajudar. Então essa é a diferença que nós temos. E quando nós recebemos o revestimento de poder, batismo no Espírito Santo, você passa a entrar no reino, você vira testemunha de Jesus. Quando nós estamos aqui na igreja ministrando a palavra, onde as pessoas são curadas, isso é testemunhar que Jesus Cristo está vivo. Você sabia que isso para o mundo é loucura? Pô, mas como assim? Pessoas hoje, milionárias, bilionárias, estão morrendo de câncer. Você vem na igreja, você é curado de câncer. Todo mundo que vai vir vai ser curado? Não estou dizendo isso, meu amado. Não estou dizendo isso. Mas você pode ser curado? Pode. Cristo pode curar. Você de câncer, qualquer tipo de enfermidade. Pode. Por quê? Fala assim, ó, Jesus está vivo. Eita glória, Jesus Cristo está vivo, meu amado. Está vivo. Isso para o mundo é loucura. Grandes homens milionários, aquele Steve Jobs que morreu agora, né, que morreu agora, de câncer. Ele achando que pelo fato dele não se preocupar com a doença, aquilo ia embora. Ele descobriu no início, ele poderia fazer uma cirurgia, ele não quis fazer. Ah, não vou fazer nada não. Eu vou só fingir que ele não está lá, ele vai embora. Morreu de câncer. Morreu de câncer. Agora, quando você recebe a palavra, você reconhece que Cristo Jesus carregou as nossas dores e as nossas enfermidades na cruz do Calvário, que na mesma cruz que nos garantiu salvação, nos garantiu vermos uma vida de saúde, você bota o diabo para correr. É câncer, é depressão, síndrome do pânico, nada disso, meu amado. É maior do que o nome de Jesus. Quando você entende que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará a vossa carne. Então, o que tiver contrário à nossa carne, meu amado, tem que se alinhar. Porque a palavra de Deus ela é verdade, ponto. A palavra de Deus ela é verdade, ponto. Ah, então o crente não fica doente? Meu amado, do mesmo jeito que a doença vem, ela vai. Nós servimos um Deus vivo, um Cristo vivo, que Ele cura, salva, liberta, batiza no Espírito Santo. Então, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, essa ousadia e intrepidez, esse poder para testemunhar está disponível. A nossa mão passa a ser um conector, que vai tocar lá na glória do Senhor, nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Coloca lá, ó. Você ligou, é o fio que vai fazer com que a corrente elétrica ela flua através dele, para poder fazer com que essa lâmpada acenda. Do mesmo jeito, nós seremos somente condutores, para fazer com que o poder do Senhor, ele flua através do alto e conecte na vida dessa pessoa que está precisando. Isso vem como, meu amado? Através do Espírito Santo de Deus. Batismo no Espírito Santo. Eu me lembro que eu me converti numa denominação tradicional. Eu tenho muito cuidado de dizer isso aqui, meu amado, porque a nossa experiência pessoal não é doutrina, amém? O que aconteceu comigo não é doutrina. Nós estamos aqui para pregar a palavra, não doutrina. Aquele livro Em Busca de Paulo falou sobre isso, eu aprendi, tá? Em Busca de Paulo. Em Busca de Paulo, ele vai falar sobre isso. Ele fala sobre isso, sobre nós não colocarmos em ênfase as nossas experiências pessoais. Mas como eu estou pregando, eu vou falar, amém? Vou falar da minha, vou falar da experiência dos outros. Mas nosso foco aqui é a palavra, amém? Glória a Deus. Muito bom assistir essas leituras, isso é uma bênção, né? Eu aprendi muito com aquele livro. Então, meu amado, eu me converti numa denominação tradicional.
que, eu creio que algumas pessoas aqui vieram dessa tradicional, e assim, a gente às vezes não via os sinais de manifestação. Não via sinais de manifestação. Porque eles não criam no batismo do Espírito Santo. Criam que somente pelo fato de aceitar Jesus, o Espírito Santo já habitava dentro, que é verdade, mas não precisava. Quando nós vamos ver nas Escrituras, que o próprio Jesus falou assim, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O próprio Jesus, os apóstolos, a igreja, a primeira igreja, eles se reuniram no espaço de 40 dias, até que a promessa se cumprisse, que foi o derramado do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Eles estavam vivendo esperando aquilo. Eles iam para o culto, aí, pô, será que vai ser hoje? Aí eles cultuavam e nada, voltavam. Eles iam para o culto, aí nada. Depois de 40 dias, o Espírito Santo desceu, e foi aquele rebuliço, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Hoje em dia, meu amado, você não precisa esperar para você receber, você crê pela fé. Hoje, já nos foi dado. O Espírito Santo, o revestimento de poder, o batismo de poder, já nos foi dado. Então, como é que você faz? Recebe pela fé. Recebe pela fé. Naquele tempo, os discípulos, eles ficaram lá durante 40 dias, para que a promessa se cumprisse, para que aquele tempo certo chegasse, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Mais de 120 pessoas batizadas no Espírito Santo. E eles foram batizados no Espírito Santo, e aquele mover sobrenatural acontecendo, pessoas falando em outras línguas. Nós vamos ver também que são línguas estranhas, não são línguas, dialetos, inglês, espanhol, não é isso, meu amado, não é isso, são línguas estranhas. Às vezes a pessoa fala, isso aí é inglês, não, são línguas estranhas. Nós vamos ver em Marcos 16 fala sobre isso. Então, meu amado, o revestimento de poder, nós precisamos. Nós recebemos não porque merecemos, mas sim porque precisamos. Você recebe porque você precisa. E Deus sabe. Eu tenho que fazer isso, tenho que ficar de joelho em cima do milho da pipoca, não sei o quê. Não, meu amado. Você recebe pela fé que já te foi disponibilizado. A gente vê pessoas durante muito tempo travadas para receber, ser batizado no Espírito Santo, por simples falta de entendimento. Por isso que assim, hoje durante o dia, eu estava orando para que espírito de sabedoria e entendimento fluísse nesse lugar. Para que as pessoas pudessem entender quão isso é importante para nós. Batismo no Espírito Santo, oração em outras línguas, a comunhão com o Espírito Santo, você se desligar sua mente, ficar infrutífera, e você falar mistérios com o Pai. O quão importante disso. Você edificar sua fé santíssima, orando no Espírito. O quão isso é importante para nós. Faz parte do nosso crescimento. Para que os sinais, as maravilhas possam mais se manifestar nesse lugar. Os milagres, meu amado, é um sino tocando para que o mundo possa enxergar que Cristo está vivo. E a mão que vai operar esses milagres é a minha e a sua. O conector que vai tocar lá na graça do Senhor para que as pessoas sejam curadas. E essa intrepidez vem como? Através da oração em outras línguas, batismo no Espírito Santo. Aleluia, amém? Glória a Deus. Olha só, gente. Atos, vamos abrir lá, por favor. Atos 1, 4 e 5. Atos 1, 4 e 5. Olha só, gente, o que Jesus falou? Isso aqui Jesus já tinha ressuscitado, estava lá reunido com seus discípulos. Diz assim, ó. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual lhe disse, ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. O que é que diz? Vamos continuar lendo. Diz assim, ó, versículo 6. E os que estavam reunidos lhe responderam, Senhor, será esse tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel?
Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder. Fala assim, ó, poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Jardim Guaratiba e até os confins da terra. É próximo o confim da terra, Jardim Guaratiba é pertinho. É na esquina, né? Aleluia. Meu amado, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo, o Senhor, Jesus que batiza. É Jesus que batiza. Jesus é Ele próprio que batiza. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Poder de Deus para testemunhar. O batismo no Espírito Santo, meu amado, é revestimento de poder para que nós venhamos a ser testemunhas de Cristo. Nós vamos ver aqui em Atos 2, quando essa promessa se cumpriu, os discípulos estavam lá reunidos, Pedro já tinha negado a Jesus, com medo. Depois do batismo no Espírito Santo, a primeira pregação, mais 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. A primeira pregação dele, revestimento de poder, ousadia, intrepidez, para que nós possamos falar de Jesus Cristo, para essas pessoas que estão aí fora perdidas. Quantos sabem que o mundo está perdido, o mundo jaz maligno? Quantos sabem? Que a gente pode enxergar que essa geração está correndo a passos largos para a perdição. Nós podemos observar que princípios que muitas das vezes eram tidos como naturais, princípios básicos, estão sendo alterados. Princípios naturais, meu amado. Um exemplo, o filho respeitar o pai e a mãe. Isso é alguma coisa demais? Não, gente. E hoje em dia, como é que está? Filho respeita pai e mãe no mundo? Não. Pinta em borda, faz o que quer. Autoridade sendo quebrada. Princípios sendo quebrados. Hoje em dia, meu amado, aquilo que era princípios fundamentais e elementares da sociedade, por assim dizer, foram princípios totalmente quebrados, princípios, mudança de valores sendo alterados. Mas eu creio, meu amado, que o papel de nós como igreja é fazermos a diferença. O papel de nós como igreja é fazermos a diferença. Onde quer que nós chegarmos, nós temos que fazer a diferença. E muitas das vezes, essa ousadia, essa intrepidez, nós precisamos de um auxílio, de um ajudador. E o Senhor, Ele sabia. Por isso que ele falou assim, ficar em Jerusalém, não vai agora não, fica aí. Até que vocês sejam revestidos de poder para testemunhar. Nós precisamos de poder para testemunhar, meu amado. Esse poder que nos foi dado é para que nós possamos ser testemunhas de Cristo. Dizer que Ele está vivo hoje, que Ele cura, salva, liberta. Que se a pessoa está precisando de algo que para o mundo é impossível, nosso Deus é um Deus do impossível. Amém, meu amado? Nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Que através da cura de uma pessoa, toda uma família, todo um bairro pode ser alcançado. E Deus está pronto para fazer, meu amado. O Senhor, Ele está pronto para fazer. Eu creio nessa ousadia, essa intrepidez sendo avivada no nosso meio. Eu creio em nome de Jesus, meu amado. Pessoas saindo daqui curadas. Sem a gente nem precisar orar. A gente não vai nem orar. A pessoa vai entrar aqui. Eu não estou falando, meu amado. Não que eu estou assim, menosprezando, dor de cabeça, não. Eu creio que pessoas entrando aqui com doenças desenganadas pelos médicos, saindo daqui curadas. Pela simples unção do Espírito Santo nesse lugar. O negócio vai ser poderoso, meu amado.
Eu creio que tem uma atmosfera tomada pela unção do Senhor nesse lugar. Sabe por quê? Porque nós vamos chegar aqui já cheios. A gente não vai chegar aqui como se fosse arrastado pelo Espírito, igual aquele desenho, né? Assim, carregado assim. Aí vem, joga aqui dentro. Aí começa o louvor. Aí você já vai, aí o pontinho vai subindo. Blá, 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 blá. Aí quando tá quase cheia a bateria, acabou. Aí tá nos avisos, aí você sai. Aí fica aquela semana toda comendo aquela comida requentada. Às vezes nem come. Pega lá e fica a semana toda de jejum. Aí só vai se alimentar de novo na quinta-feira, no domingo. Passa a semana toda sem ter comunhão com o Senhor. Por isso que eu falei que no início, de agradecer o Senhor por esse dia, por você ter acordado com saúde, pela sua igreja, pela sua casa. Amém, meu amado? Às vezes a gente acorda no automático, passa o tempo todo sem falar com o Senhor. Aí chega aqui na igreja no automático, no domingo, quinta e tal. O Senhor, meu amado, Ele não quer só o seu domingo, a sua quinta. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida toda, meu amado. Amém? Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu creio no tempo que nós vamos chegar aqui cheios. Nós vamos transbordar. Pessoas serão atraídas pela unção. O que está acontecendo naquele lugar lá? Pô, a pessoa chegou lá, um caco todo... Está tão bonita, teve sua família restaurada, seu casamento restaurado, seus filhos estão melhores. Eu creio nesse tempo, meu amado, chegando. Sabe por quê? Porque como a atuação das trevas está aumentando, a unção do Espírito ele não aumenta proporcional, é muito maior. Como lá está alto, aqui vai ser muito maior, meu amado. Mas isso depende de mim, de você. Sabia que tem uma parte que você precisa fazer que o Senhor não faz? A sua Bíblia está lá, no seu telefone, está lá. Aí você ligou o telefone, está lá. Bíblia e Instagram. Por que eu vou abrir quem? Aí aquele negócio, né? Aí o anjinho do lado, né? Vai ler tua Bíblia. Aí o diabinho. Vai ver no Instagram. Vai pro Instagram. Depois tu lê a Bíblia. Aí começa aí, fica o Instagram, fica passando para cima, né? Aí daqui a pouco vai dormir, aí deu sono, né? Vou dormir, aí dormiu. Aí não leu a Bíblia, não leu, não teve comunhão com o Senhor, aí no outro dia é a mesma coisa. Aí daqui a pouco, essa nota, lê a Bíblia, nem vai ter mais, porque você já não vai estar mais sensível para aquela voz. Você não vai nem mais ligar. Não precisa ler a Bíblia não, vai ter um ministro lá na igreja domingo, já ele orou já. Aí chega lá, eu pego, dá unção lá e eu consigo sobreviver mais uma semana. Eu sobrevivo mais uma semana, e depois vou lá na quinta-feira, se der tempo. Aí se não der também, não tem problema, quinta-feira não é muito importante. O negócio é domingo, né? Domingo é mais importante. Misericórdia, meu irmão. Eu que nesse tempo já foi embora. A gente sempre fala as mesmas coisas, né? A gente vira e mexe e fala esse negócio da mesma coisa, mano. Vira e mexe, fala as mesmas coisas. A gente só vai parar quando estiver praticando, a gente para de falar. Aí a gente para de falar. Enquanto a gente vai ter que falando as mesmas coisas. Porque isso, meu amado, isso aí é segurança para nós. Amém? Vamos continuar. Aleluia. Então, meu amado, isso é o revestimento de poder que nós precisamos para poder testemunhar que Jesus Cristo está vivo. Lucas 24, vamos abrir lá rapidinho? Lucas 24, 47. Lucas 24, 47, 49. Diz assim, ó. 46. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunha dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, olha só, o próprio Jesus falou para os seus discípulos, fica na cidade, até que vocês possam ser revestidos de poder. E vamos ver lá em Atos 2.
Atos 1, ele fala a mesma coisa. Em Atos 1, 4, ele fala a mesma coisa. Nós já até lemos já. Atos 2, diz assim, ó. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui foi o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, e as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Aí tem pessoas que dizem, que continua lendo, né, que as pessoas estavam lá, cada um ouviu na sua própria língua natal. As pessoas dizem que isso aqui eles estavam falando, não estavam falando em outras línguas, línguas estranhas, eram em dialetos. Aí a gente vê lá, só para a gente fechar esse parênteses, abre lá em Marcos, por favor. Marcos 16. Diz assim, ó. Marcos 16, 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meu amado, isso aqui são sinais espirituais, amém? Sim ou não? Amém. Você expelir demônio, espiritual, amém? Pegar em serpente, você vai pegar em serpente, ela vai te morder. Mas você pega em serpente aqui, ela não vai te morder, não vai acontecer nada. Você vai sacudir igual o apóstolo Paulo veio. Vai sacudir assim, vai jogar em cima do fogo e vai embora. Se beber coisa mortífera, não lhe fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, se tudo aqui é espiritual, meu amado, falarão novas línguas, é espiritual também. Falarão novos dialetos. Não, falarão novas línguas. Línguas estranhas. Amém? Revestimento de poder. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já fui batizado no Espírito Santo, mas eu não oro em línguas. Nós vamos ver também que todas as vezes que nós vimos batismo no Espírito Santo e manifestação, a oração em outras línguas. Quando a gente nasce de novo, você não consegue identificar naturalmente. Você crê pela fé, você confessa Jesus como o Senhor e Salvador. Se você é gordo, você vai continuar gordo, magro, vai continuar sendo magro, não vai mudar nada. Cabelo preto, branco, não vai ter nenhuma alteração natural que você consiga. Não, aconteceu isso aqui é porque eu fui salvo. Não. Você crê pela fé. Agora o batismo no Espírito Santo, apesar de você crer pela fé e tomar posse, tem um sinal que você consegue identificar que a pessoa recebeu ou não, que é a oração em outras línguas. A pessoa que foi batizada no Espírito Santo, ela ora em outras línguas. Nós vamos ver aqui que esses sinais, meu amado, que nós vimos aqui em Atos 2, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso aqui é um ponto bastante interessante que eu gosto sempre de falar, que, meu amado, isso causa muito problema, esse ponto aqui. As pessoas, o Espírito Santo concedia, mas quem falava eram as pessoas. Amém? O Espírito Santo concedia, mas quem falava é a pessoa. Isso parece lógico. Mas sabe o que acontece? A gente vê muitas vezes, aqui não, que aqui as pessoas são ensinadas. Amém? Amém. Estão sendo ensinadas agora também. Se você não sabe, você vai saber agora. As pessoas às vezes chegam aqui na frente, esperando ser possessa do Espírito Santo. Ser possessa. Olha o que a palavra diz. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O Espírito Santo concedia, mas quem falava era a pessoa. Às vezes a pessoa chega para ser batizada no Espírito Santo, aí fica assim, ó. Esperando, não sei o quê. Esperando, às vezes o Espírito Santo tomar ela,
aí ela vai virar cambalhota, aí vai plantar bananeira, aí vai falar... Meu amado, o Senhor, ele age conforme expectativa. Se você tem expectativa que vai ser assim com você, amém. Eu não estou aqui para jogar um balde d'água na sua fé, não. Mas não precisa. Amém? Não precisa. Mas o que precisa é você abrir a sua boca e falar. Porque você não vai ficar possessa do Espírito Santo. Não vai. Você vai abrir a boca e o Senhor batiza. O Senhor, Ele concedia que eles falassem. Quem falava eram as pessoas. Ah, mas eu vou falar o quê? Aí tem esse negócio, eu falo assim, meu amado, nós somos uma igreja da fé, nós somos um povo da fé, amém? Nós não precisamos ver para crer. Simplesmente você abre a boca e a língua sai. Ah, mas como assim? Meu amado, desse jeito. Você abre a sua boca e sai. Ah, mas vou falar o quê? Nós vamos ver depois o que você vai falar. Maravilha, você não vai entender nada, né? A gente vai ler que você não vai entender nada. Porque sua mente ela vai ficar infrutífera. Você abre a sua boca e fala. Aí a pessoa fica assim, ah, mas eu vou sentir o quê? Sentir, meu amado. Nós já temos aprendido que nós não andamos pelos nossos sentimentos. Nós andamos pela fé. Se é uma promessa que já me foi disponibilizada, eu recebo. Simples assim. Aqui, os discípulos ficaram 40 dias lá esperando, porque o tempo ainda não tinha sido cumprido. Mas o tempo já foi cumprido lá atrás com eles aqui. Agora a gente só recebe pela fé, meu amado. Agora nós só recebemos pela fé. Não precisa ficar 40 dias vindo para a igreja, depois de 40 dias você vai... Não, você recebe pela fé. Você recebe, você entende a palavra, e você recebe pela fé, e você sai daqui batizado, cheio do Espírito Santo. Botando o diabo para correr, e pondo as mãos sobre os enfermos e sendo curados. Cheio do Espírito Santo, você vai ler sua Bíblia, parece que a Bíblia... como é que eu li isso aqui tantas vezes, eu nunca entendi nada? É desse jeito, meu amado. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, parece que você... Parece não, os seus olhos são abertos. Você passa a ficar mais sensível das coisas espirituais. Quando você lê sua Bíblia, você vai assim, poxa, que legal, eu nunca tinha percebido isso. Você vai ler, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu creio que pessoas aqui que ainda não foram batizadas, serão batizadas essa noite. Amém? Amém? Se você ainda não foi, meu amado, pode abrir a sua boca no seu lugar mesmo, não precisa nem vir aqui na frente, não. O Espírito Santo já te batiza aí mesmo. Não é pela imposição das minhas mãos, é o Espírito Santo que faz. Então ele pode fazer aí mesmo, no seu lugar, não precisa nem vir aqui na frente não, meu amado. Mas se você quiser vir aqui na frente, depois a gente vai orar, pode vir. Que você vai ser. Então, meu amado, as pessoas, elas oravam em outras línguas, mas ela abria a boca e falava. Ela não ficava, eu já vi várias vezes, várias pessoas vinham na frente para orar, receber o batismo do Espírito Santo e ficava. Aí não era. Porque não abria a boca, ficava esperando ser possesso e aquilo não acontecia. Mas quando você vinha aqui à frente, se você precisar vir, acho que nem vai precisar de você batizado aí mesmo, sentado mesmo, você vai abrir a boca e você vai falar. Mas o que? Já está dentro, o Espírito Santo vai vir sobre batizando. Amém, meu amado? Vamos abrir lá em Atos 10. Atos 10, já estamos começando a encerrar. 44. Atos 10, 44 a 46. Diz assim, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. Rapidinho. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então, meu amado, aqui nós vemos o Espírito Santo, as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, e orações em outras línguas acontecendo. Porque Pedro, eles viam que as pessoas recebiam, porque elas oravam tanto oravam em outras línguas quanto profetizavam. Vamos abrir lá, em Atos 19. Filipe, ele foi pregar em Samaria. Samaria recebeu a palavra. E os apóstolos, eles foram para Samaria para poder
ministrar batismo no Espírito Santo para aquelas pessoas de lá. Isso, meu amado, ele virou de praxe na igreja. As pessoas aceitavam a Jesus, elas eram batizadas e recebiam batismo no Espírito Santo. Isso era algo que eles tinham como importante. Então, Atos 19, vamos abrir lá, por favor. Atos 19, diz assim, ó. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achou ali alguns discípulos. Perguntou-lhe, recebeste porventura o Espírito Santo, quando creste? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João batizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naqueles que vinham depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram, e eram todos uns 12 homens. Aleluia! Meu amado, isso aqui faz parte da nossa caminhada cristã, batismo no Espírito Santo, oração em outras línguas. Tudo isso faz parte da nossa igreja, da nossa caminhada cristã. Nós recebemos isso com muita alegria. E como eu estava falando, como eu sou eu que pregando, eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal, amém? Então, eu já falei a palavra, agora eu posso. Tem que se policiar, né? Nós estamos crescendo. Glória a Deus. Eu vim numa denominação tradicional. Então, assim, eu ensinava, eu falava que o batismo no Espírito Santo era só para alguns. Ah, não, isso é só para alguns. É só para alguns que isso aí. Não, porque a Bíblia fala, aquele negócio, né? Que quem ora em outras línguas edifica a si próprio, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quem busca a oração em outras línguas é egoísta. Eu quero profetizar para edificar a igreja. Misericórdia, né? Falta misericórdia. Não, porque o dom, o Senhor, ele distribui conforme ele apraz. Vários versículos assim. Para quê? Para poder justificar que eu não aceitava o batismo do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu vim para o Verbo da Vida, aí eu fui para o discipulado, até o Paulo lá que estava até lá, até falou depois. Aí, fui lá pro discipulado, aí teve uma aula sobre batismo do Espírito Santo, igual nós estamos falando aqui agora. Mas como era tradicional lá, ele estava falando, eu não estava ouvindo o que ele estava falando. Ele estava falando, mas eu estava justificando na minha mente. Ele falando, nada disso, falou besteira. Ele falando, nada a ver, tá tudo errado e tal. Eu debatendo, né? Mas por dentro, estava com vergonha de falar, debatendo por dentro. Aí no final, eu falava assim, eu vou orar por você se vai ser batizado do Espírito Santo. Eu não quero ver. Duvida. Aí ele foi lá orar, né, aqui, Aí ele fala, Tá vendo só? Não falei que não era assim? Eu falei, tá vendo só? Não falei que não era assim? Aí, depois, eu cheguei em casa e falei assim, eu vou provar para ele que é só para alguns. Aí peguei minha Bíblia, né, comecei a ler a minha Bíblia, comecei a ver onde é que estava nesse negócio que era só para alguns, né? É só para alguns, então, tá bom. Aí comecei a ler minha Bíblia, aí vi lá em Atos 2, né, que as pessoas estavam lá reunidas, 120 pessoas, todos foram cheios. Aí eu vi lá em Cornélio, todos estavam naquela casa, todos foram cheios. Paulo em Éfeso, aquelas 12 pessoas receberam o batismo do Espírito Santo e oraram em outras línguas. Pedro e João, em Samaria, e os discípulos estavam lá, receberam. E eu assim, poxa, onde é que está esse negócio que é só para alguns? Aí fica esse negócio assim, mas acho que eu fui enganado, eu fiquei imaginando assim, mas onde é que está esse negócio só para alguns? Todos. Aí eu fiquei assim pensando, né, fui enganado. Eu fiquei assim com aquela indignação. Tô vendendo peixe podre para os outros. Tô vendendo peixe podre. Eu tô falando para os outros uma coisa que é mentira. Tô vendendo peixe podre para os outros.
E quando eu fui lá, e quando eu vi essas passagens todas, meu amado, mas o que mais, assim, quando eu li isso aqui, nós até já lemos já, foi assim, foi que parece que aquela espinha, aquela escama do olho se abriu assim. Foi esse versículo aqui, ó. Marcos 16, 17, né, que diz assim, ó. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Quando eu li isso, assim, pois sinais acompanharão a quem? Eu olhei assim, a quem? Aqueles que creem. Pô, mas eu creio, estou na igreja há mó tempão, já fui batizado já. Pô, então eu creio. Ah, isso aqui é para mim então, assim, pô, então foram todos. Então eu que crer, eu creio então, pô, tô aqui já há mó tempão, então é para mim. Aí eu fiquei meio sem graça, né? Eu fui pro discipulado, né? Aí lá eu fiquei meio sem graça de falar com ele, com o Paulo. Aí eu indo embora para casa de bicicleta na ponte do Piraquê, né? Comecei a meditar na palavra, ruminar a palavra, né? E, pô, todos foram cheios, tal, são para esses sinais seguirão aqueles que creem. Pô, eu creio, então isso é para mim, então. Canta lá, bata lá. Eu andando de bicicleta, comecei a orar em outras línguas. Aí eu fiquei assim, veio aquela alegria assim dentro de mim. Canta lá. Eu andando de bicicleta, fui batizado no Espírito Santo e fui embora. Ninguém, por isso que eu estou falando com vocês que não precisa nem orar, vocês vão ser batizados aí sentados mesmo. É experiência própria, meu irmão. É experiência própria. Aí eu fui batizado no Espírito Santo andando de bicicleta e aquilo ali fluiu, porque pelo simples fato da exposição da palavra, o Senhor confirma o que é ministrado, meu amado. E depois disso, eu tive essa oportunidade de falar sobre essas coisas para várias pessoas. Pessoas que estavam esperando 20 anos para ser batizado no Espírito Santo. Pessoas que 19, que foi mais, foi o que estava 22 anos lá se batizando, esperando ser batizado no Espírito Santo. Por quê, meu amado? Porque quando você entende que isso é pela fé, amém? Que já te foi disponibilizado, como é que você recebe a sua salvação? Pela fé, amém? Você confessa Jesus como o seu Salvador da sua vida, você crê que você foi salvo, e você foi salvo realmente, porque está escrito. Então, como é que você recebe uma promessa do Senhor? Pela fé. Ele já me deu, é pela fé. Da mesma forma que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, pela fé. Aí, tem uma série de perguntas que a pessoa começa a fazer, né? Então, como eu estava do lado de lá, eu sei muito bem quais são as perguntas, né? Aí diz assim, ó, aí vamos lá, abrir 1 Coríntios 14, por favor? Nós já estamos encerrando. 1 Coríntios 14. Aí diz assim, ó, esse versículo aqui que eu me apegava muito a ele, 1 Coríntios 14. Mas vamos ler o versículo 2? Olha só, gente, coisa maravilhosa. Diz assim, ó, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Meu amado, quando tu fala assim, mas eu não vou entender o que eu estou falando, é isso mesmo. Ninguém entende, olha só, visto que ninguém quem é, meu amado? Ninguém, nem eu entendo, ninguém entende. Você fala a língua que você não entende. Por quê? Em espírito fala mistérios. Você fala mistérios com Deus. Você está orando, está lá lavando sua louça em casa, está orando em outra língua. Está dirigindo, está orando. Aí você às vezes não sente o braço arrepiar, às vezes você não sente nada, mas você está orando. Você ora, porque é uma ferramenta que é sua. Amém? Vamos imaginar que você recebe sei lá, uma bicicleta. Ó, essa bicicleta aqui é tua. Ó, mas você não pode andar não. Só pode andar tá hora. Aí tu fala assim, não, a bicicleta é minha, eu ando a hora que eu quiser. É minha, se eu quiser andar, eu ando. É assim ou não? Não é assim? Então, a ferramenta que nós recebemos, o batismo do Espírito Santo, nós vamos entender que ele é o revestimento de poder. É como se fosse, quando nós oramos em outras línguas, é como se estivesse carregando a nossa bateria. Você está orando em outras línguas, sua bateria está sendo recarregada. Às vezes você começa a orar em outras línguas, aí vem inspiração para você orar por algo natural, no entendimento. Por quê? Essa nota foi comunicada no seu próprio espírito. Você começa a orar por uma coisa que não tem nada a ver. Quantos já passaram por isso? Você está orando em outras línguas,
Você começa a orar no entendimento por uma coisa que você nem imaginava. Aí começa a orar naquilo. Eu já tive oportunidade de estar orando no Espírito. Daqui a pouco o Senhor viesse uma nota para orar por uma pessoa no entendimento, repreender espírito de morte. Aí depois eu fui saber que a pessoa estava tendo infarto naquela hora. Estava tendo infarto e não morreu. Olha só, gente. Olha só a importância do Senhor comunicar algo no nosso coração. Nós estarmos sensíveis à voz do Espírito. Então você não vai entender o que você está falando, meu amado. É desse jeito mesmo. Canta lá. O que eu estou falando? Não sei. Também não é para saber. Olha só. Versículo 4. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Olha só, gente. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Nós vamos ver lá esse mesmo versículo falando sobre isso em Judas. Edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. É para nossa edificação. Fala assim, oração em outras línguas é para a minha edificação. Então nós entendemos que o batismo no Espírito Santo, nós recebemos porque nós precisamos, amém? E quando nós recebemos, nós oramos em outras línguas, amém? E a oração em outras línguas é para nossa edificação. Para quê? Para nós nos enchermos, para transbordar cada vez mais o amor do Senhor na vida das pessoas que estão fora perdidas. Não só o amor, mas o poder de Deus também. Amém, meu amado? E o versículo 14 diz assim, olha só o versículo 14 que diz: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, ela fica infrutífera. Olha só, gente, coisa interessante. A sua mente fica infrutífera. Você não consegue raciocinar o que você vai falar. Isso parece louco, estamos olhando assim, né? É desse jeito, meu amado. O mundo acha que nós somos loucos mesmo. Mas a gente acha tudo isso de forma natural. Porque é pela fé. Amém? Aí você entende assim, mas o que eu estou falando? Minha mente não está entendendo nada. É desse jeito mesmo, meu amado. A nossa alma, ela parece que vai entrar em parafuso, não entende nada. Porque o nosso espírito tomou a frente. Nós estamos orando no espírito. A mente, o que ele está falando? E agora, eu vou falar o quê? Não sei. Orando no entendimento, orando no espírito. Aí a pessoa fala assim, eu me lembro que uma vez eu fui orar por uma pessoa aqui não, lá naquele lugar que eu te falei, no Recreio, lá na General de Carvalho. Aí o cara estava 22 anos esperando ser batizado no Espírito Santo. Aí eu comecei a falar com ele sobre essas coisas, nós estamos conversando aqui. Aí eu falei para ele assim, cara, ele era presbítero de uma igreja, você crê que o Espírito Santo, ele confirma a palavra que é ministrada com sinais, prodígios e maravilhas? Ele, eu creio. Você crê que tudo que eu falei aqui para você foi a palavra? Ele, eu creio. Você crê que nós vamos orar agora se vai ser batizado do Espírito Santo? Ele, aqui eu Era na Genaro de Carvalho, no Recreio ali, né? Aqui eu Ele, não, aqui não. Aqui eu não creio, não. Tá bom, então. Aí tinha um rapaz que era um prédio na frente dele, que esse rapaz tinha pregado Jesus para ele, tinha aceitado Jesus. Tinha um mês que ele tinha convertido. Aí no outro dia eu falei a mesma coisa com outro cara, mas ele falou que sim, ele foi batizado do Espírito Santo. Aí ele começou a ir lá em outras línguas, aí no outro dia eu tô passando lá de bicicleta, o cara tá lá na rua me gritando, né? Vem cá, baixinho, vem cá, baixinho. Baixinho, não sei porquê, né? Vem cá, baixinho. Sei porquê. Tem que orar no Espírito para ele revelar, né? O Espírito Santo revelar, né? Vem cá, baixinho. Que história é essa aí, cara? Tá batizando os outros no Espírito Santo. Eu vou dizer, que história é essa aí, rapaz? Tá batizando os outros no Espírito Santo. O cara veio aqui orando em outras línguas aí, cara, que história é essa aí? Não tô batizando não, cara. Quem batiza é o próprio Jesus. Ele concede, ele batiza. A diferença foi que a resposta dele foi diferente da sua. Você falou que não, ele falou que sim. Aí, mas ele falou assim, mas ele sentiu o quê? Quando ele falou assim, ele sentiu o quê? Veio uma nota assim no meu espírito, que estava querendo sentir alguma coisa. Sabe o que eu falei lá no início, que a pessoa esperando se ficar possessa do Espírito Santo, que vai fechar a boca, aí vai vir, vai cair no chão, vai se bater, vai virar cambalhota, vai babar, Ele estava esperando isso. Aí eu falei assim, cara, mas como assim sentir?
Mas ele não sentiu nada, não? Como é que foi? Ele só abriu a boca e falou? Ele só abriu a boca e falou, cara. Aí você pega a Bíblia lá. Aí eu li esse versículo aqui, ó. O 15. 1 Coríntios 14, versículo 15. O apóstolo Paulo diz assim, ó. Vamos ler aqui o 14, diz assim, ó. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente, ela fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Amém? Aí quando ele leu esse versículo, assim, cara, o que está escrito aí? Eu orarei com o espírito e orarei com a mente, não é? Ele é. Eu cantarei com o espírito, você pode cantar no espírito e cantar com a mente, não é? Ele é. Para você cantar na mente, para sentir alguma coisa? Ele não. Para você orar na mente, para orar, sentir alguma coisa? Ele não. Então, para que você está querendo sentir alguma coisa para poder orar no espírito? Quem está falando aqui, ó, eu vou orar no espírito, vou orar na mente, orar no entendimento. Eu vou cantar no espírito, vou cantar com entendimento. Então, para você cantar no espírito, orar no espírito, você não precisa sentir nada. Você simplesmente abre a boca e ora. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Aí, por que para você orar no espírito, está querendo sentir alguma coisa? Na hora o cara começou a chorar, mano. Ele canta lá, ele canta lá, é o que foi, cara? Eu já fui batizado um mó tempão atrás já. Ele já tinha sido já há mó tempão num culto, mas ele não tinha sentido nada. Ele achou que era mentira da cabeça dele. E o diabo travou ele. Ele ficou mais de 10 anos sem orar, porque ele achou que no culto lá que ele abriu a boca e orou em outras línguas, ele achou que aquilo era mentira da mente dele. Olha só, gente, ficou mais de 10 anos. Aí quando ele leu esse versículo aqui, mas é verdade, eu não preciso sentir nada para poder orar na mente, no entendimento. Então também não preciso sentir nada para poder orar no espírito. E naquela hora ele começou a chorar, ele já tinha sido batizado. Depois ele me falou que ele foi num culto lá das irmãs do pandeiro. Vai, dá glória, dá glória, dá glória. Glória, 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 glória. Foi desse jeito. Foi desse jeito, mano. Eu não tô caçoando não, amém? Mas tô falando que foi desse jeito mesmo. Vai dar glória, glória, glória. O pandeiro. Glória, 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 glória. E bolou, e pegou. Igual ficava pegando o tranco, né? Aí pegou. Aí ele foi orando em outras línguas. Aí depois ele achou, quando ele saiu de lá, aí o diabo lançou a sementinha, né? Isso foi da sua mente, cara. Você só orou porque a sua língua embolou. Se você falar glória há um tempo, sua língua embola. Se você falar glória muito rápido, a língua embola. A sua língua que embolou. Misericórdia. A sua língua que embolou. Você não foi batizado no Espírito Santo, não. Aí ele acreditou. Ele, não, pior que é mesmo. Quer ver, embola só. Ele começou, embolou de novo. Tá vendo só? Você não foi batizado, não. Foi sua língua que embolou. Meu amado. E aquilo travou ele. Mas ele foi batizado no Espírito Santo. Amém? Ele foi batizado no Espírito Santo. Ele começou a dar glória. O Espírito Santo pegou junto. Ele foi batizado no Espírito Santo. Naquele dia. Outras pessoas foram batizadas também. Aquilo que vai ser sua expectativa foi essa, eu não estou aqui para jogar um balde de água fria na sua expectativa, não. Você crê que você vai orar em outras línguas, você vai sentir alguma coisa, amém. Agora, não precisa, nós tomamos posse pela fé. E naquele momento, ele foi batizado no Espírito Santo e ele orou em outras línguas, e daquele dia em diante, ele descobriu que ele não precisava mais sentir nada. Não precisava mais sentir nada. Ele simplesmente abria a boca e falava, que era uma ferramenta que já lhe tinha sido disponibilizada pelo Espírito Santo. Amém? Ele entendeu que ele recebeu porque precisa. Nós precisamos. Os próprios discípulos ficar em Jerusalém até que nós seja revestido de poder. Para que nós pudéssemos fazer a obra que o Senhor tem preparado para nós, nós precisamos desse revestimento de poder. Amém? Vamos ficar de pé, queria que o Ministério de Música me ajudasse?